E rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula aqui eu quero ensinar como a gente pode estar fazendo essa cena inteira. Lembrando que a aula completa vai estar lá no curso. Esse daqui é um novo módulo focado mais no meu canal do YouTube. Então, caso você queira aprender como fazer as medições, vai estar aí o link para estar comprando o curso. Fechou? Então é isso, rapaziada. Vai demorar um pouco, vai ser um pouco demorado, mas eu prometo que vai valer a pena. Vou mostrar todos os truques, todas as dicas, tudo que eu fiz para estar recriando essa cena pouco a pouco. E lembrando, eu vou estar usando essa comp aqui como referência, tá? Porque eu não lembro exatamente o que eu fiz. É, mas enfim, basicamente é isso. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo, rapaziada, é criando uma nova composição. Então, eu vou estar dando um Ctrl N aqui. Eu vou estar só mudando só a duração para 10 segundos. E beleza. Ctrl K de novo. Eu vou estar só invertendo isso aqui. Então, tá. Dando uma alterada, beleza. Dá um Ctrl S para salvar o seu projeto, fechou? E é isso. E outra coisa também bem importante, todos os arquivos vai estar aí na descrição, também tem boa parte deles, todos os overlays, partículas, tem no pack, tá? Então tá pegando aqui esse PSD e tá atacando aqui direto na nossa camada. E composição, formato composição, tá? Aperta OK. Eu tá dando 2 cliques, como vocês já podem ver, já tá tudo editável aqui, o cabelo já tá recortado, já tá tudo certinho, porque se eu for fazer isso vai demorar muito tempo, e eu também já expliquei como que faz isso, então não tem por que eu ficar refazendo. Ctrl A, Ctrl C, eu volto nessa comp aqui, dá um Ctrl V e deleta essa camada da garota aqui. Vou tá mostrando aqui essa camada de novo, Ctrl A, e você pode estar apertando o S e diminuir um pouco. Eu vou estar deixando mais ou menos assim. E beleza. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo é ativando o 3D de tudo. E a gente vai estar criando um efeito de paralaxe, tá? Porque como vocês podem ver, tá tudo chapado, tá tudo junto. E isso não cria um efeito legal. Então, eu vou estar pegando essa camada aqui, que é a camada do fundo. Vou estar apertando P e eu vou estar aqui jogando ela para trás, tá? Essa daqui é a posição em Z. Essa aqui é a posição em Y. Essa daqui é a posição em X. Isso aqui parece um pouco a escala, mas na verdade é, é a posição em Z mesmo, como vocês já podem ver, ó. Tá vendo? Dá esse efeito de paralaxe. Você aperta S e você pode estar aumentando. E quando eu tava fazendo esse vídeo, eu esqueci de preencher essa parte aqui. Então, para preencher é bem simples. Vem aqui na Clone Stamp Tool, segurando o Ctrl e segurando também o botão esquerdo, você consegue aumentar aqui o pincel, tá? Aí aperta Alt e só vai passando aqui, tá vendo? Bem simples. Só pra não ficar esse preto aqui na camada. Eu acabei esquecendo de fazer isso quando eu estava fazendo o vídeo. Mas enfim, a gente pode estar fazendo isso daqui. Qualquer coisa, a gente pode estar dando um blur também. Beleza, perfeito. Só vamos aqui. E fechou. Como vocês podem ver aqui, tem a como tá garota, eu vou estar pegando aqui, dando um clique nessa camada aqui, só um shift, dando um clique nessa camada aqui, Ctrl Shift C. Move todos os atributos para nova composição e clica OK, tá? Tá entrando aqui na comp, dando 2 cliques. Eita, aperta V. Agora sim, 2 cliques. E uma coisa vocês vão perceber, quando a gente pré-compõe a camada, ela recorta aqui no formato da nossa composição. Vai ver que está recortada aqui, eu não quero recortada, então eu vou voltar para essa comp, Ctrl K, e eu vou estar só aumentando aqui a largura, tá vendo? Eu não quero que ela fique recortada, beleza. Agora, como vocês podem ver, não está recortada mais, tá vendo? Tá ativando aqui o 3D dela, e eu vou estar criando agora um nulo. Ctrl, Alt, Shift, Y, clica aqui no 3D, e pega essa camada aqui, um shift, pega essa camada aqui e vincula no nulo, tá? Para que o nulo seja controlado por essas duas camadas aqui. E agora é bem simples, rapaziada. Eu vou estar apertando o P aqui e eu vou estar aproximando aqui, mais ou menos assim, assim. Aí, clica aqui no keyframe, vai um pouco para frente e faz essa animação aqui, tá vendo? Vou vir aqui no Proportional Grid só para ver se tá... que não parece que tá... Agora sim. Estou copiando agora. Beleza? Com F9, né? Vem aqui no gráfico e faz esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Que vai estar fazendo essa animação aqui. Vocês vão perceber que aqui no rosto dela tem um preto, né? E quando faz a animação, o preto ele some. É bem simples de fazer isso, tá, rapaziada? A gente vai ter que
basicamente tá fazendo uma máscara aqui no rosto dela. Então, Ctrl A, Ctrl Shift C, monta todos os atributos para nova composição. Tô deixando aqui em full, tá? Ctrl D e tá apertando o G. E eu tá fazendo aqui uma máscara no rosto dela. É mais ou menos assim. Isso pra tá fazendo a nossa animação. Então, mais ou menos assim. Deveria ter feito isso antes, né, no Photoshop, mas acabei esquecendo. Mas de boa. Mais ou menos assim. E a gente vai estar colocando aqui um fio. E tá deixando aqui em preto, tá? Depois a gente vai estar animando o cabelo, tá? Eu tô mostrando pra vocês como que anima o cabelo, mas por enquanto não vou animar não. Tá apertando o F aqui, não, apertando 2 vezes o M, tá dando um Mask Expansion aqui. Só um pouquinho. Tem umas partes aqui brancas, tá vendo? 2. Mais ou menos assim mesmo. Qualquer coisa você pode ajustar a máscara, mas assim, já tá legal. Outra coisa que eu coloquei também foi este overlay aqui, que eu vou estar pegando, tá? No, tá colocando aqui um extract. E a gente vai estar tirando esse preto aqui. Então só coloca mais ou menos um aqui. Pode estar aumentando um pouco mais. Mais ou menos assim mesmo. Tá clicando aqui no 3Z também, que eu quero deixar 3Z. Como pode ver, tá atrás da garota, então aperta P. Antes, na verdade, vincula o nulo, né? É, colocar 0 aqui. Vai ficar certinho. Vou deixar mais ou menos assim, tá vendo? E o efeito que eu fiz é bem simples. Eu tô utilizando bastante também, é um efeito que deixa, fica muito da hora, né? Então aperta T aqui, clica aqui na opacidade, coloca um frame depois, e aqui você coloca 0. Dá um Ctrl C, pula mais ou menos 2 frames e cola, tá vendo? E vai dar esse efeito aqui, ó. Bem da hora, né? Deixa eu colocando também um Deep Glow. Como vocês podem ver, ficou esse quadrado aqui, porque basicamente a camada, ela tá delimitando, tá vendo essa parte azul aqui? Ela tá delimitando o efeito. E isso acontece com todos os efeitos, então você pode estar colocando aqui um Row Bounds, aí você coloca mais ou menos, sei lá, 555 e coloca acima de tudo, tá vendo? Que aí vai estar aumentando a expansão aqui da camada. Então, toda vez que isso acontecer, basicamente essa é a solução. Tá colocando aqui um stop motion também, que é o efeito que eu sempre coloco. É basicamente aquele efeito bem cartoonizado, é, bem animadinho mesmo. Vocês podem ver, ó. Tá vendo que ele tá se mexendo aqui, ó? Então, basicamente é isso. Daqui, partir de novo, mais ou menos assim. E aqui vocês vão perceber que aí tem uma animação, tá? Isso aqui eu vou fazer um módulo específico sobre como fazer transições de forma inteligente, digamos assim. Então, esse, por exemplo, é uma transição de forma inteligente. Vai ser meio complicado de explicar agora, eu não quero explicar isso, mas enfim, né? Basicamente é isso. Então a gente vai estar fazendo aqui. Beleza, vamos estar criando agora um nulo, Ctrl Alt Shift Y. Vamos estar pegando aqui Piquip, colocando aqui no nulo, clica aqui no 3Z. Vou estar apertando chaves aqui. E eu quero diminuir, eu quero, na verdade, distanciar primeiro um pouco isso aqui. Então, vou estar apertando P e distanciando um pouco. Acho que tá muito perto. Beleza. Deixa eu mais ou menos assim. Ó, vou estar clicando aqui no P, tá? Vou estar afastando um pouco aqui. Mais ou menos assim. E aqui no meio, mais ou menos, vamos estar clicando no keyframe. Pode estar deletando isso daqui. Pular um frame pra frente. Avançando um pouco mais. E aqui distancia bastante, tá vendo? Mais ou menos assim. Jogando um pouco mais pra baixo aqui. Então, Ctrl C e cola nesse outro aqui também. Nesse aqui você abaixa um pouco também. Mais ou menos assim. É, F9 nesses dois keyframes aqui. E faz esse gráfico aqui. Que vai ficar mais ou menos esse efeito aqui, tá vendo? Aqui, ó, nesse segundo keyframe, eu crio uma Adjustment Layer, Ctrl Alt Y. Ctrl Shift D, dá letras aqui. E eu costumo sempre colocar um S Blur, tá? Deixa sempre melhor nesse efeito. Tá tirando aqui esse Proportional Grid. Eu vou tá colocando mais ou menos aqui 35 ou 45. Clica aqui no keyframe, aperta U. E a gente vai só um pouco pra frente. E aí você coloca em 0, tá?
Vamos fazer esse efeito mesmo. Beleza. E aqui, ó, a gente vai estar cortando essa camada, Ctrl Shift D, deleta, Ctrl Y para estar criando um novo sólido, e eu vou estar colocando aqui vermelho, tá? Vai estar colocando aqui embaixo. Novamente, colchetes de chaves, tanto para a esquerda quanto para a direita, ó. Para a esquerda, coloca basicamente a camada aqui no cursor. Para a direita, coloca ao final da camada para o cursor. Só testando para vocês verem, mas basicamente é isso, tá? Os colchetes que ficam perto do Enter, se eu não me engano. Então, é um baita tecla de atalho. Deixando mais ou menos aqui. Que aí basicamente vai estar fazendo esse efeito, tá vendo? Vai estar cortando essa camada aqui da garota, Ctrl Shift D. E a gente vai estar colocando mais ou menos um invert. Eu vou estar colocando aqui um curves. E eu vou estar só mudando aqui um pouco as curvas. Eu não lembro exatamente a curva que eu coloquei, mas eu acho que vai ficar mais ou menos assim. Entra também na camada. E aqui, a gente, na camada do preto, vamos estar apertando T, clicar aqui na opacidade, um pouco pra frente, coloca em 0, fechou? Eu vou estar fazendo esse efeito aqui de aparecendo, tá diminuindo um pouco aqui. Mas já podem ver, ficou assim, tá vendo? Eu vou estar entrando aqui, colocar só um pouco mais pra frente. E agora a gente vai estar fazendo um pouco dessas animações aqui. Bom, a primeira animação foi essa mesmo daqui, ó. Eu peguei, cadê? Essa daqui, então a gente pode só estar copiando, tá? Tá apagando isso daqui. Aí dá um Ctrl D. Aí você coloca mais ou menos aqui. E ao invés de ser vermelho, a gente vai estar colocando um preto, tá? Então, vamos tá, deixa eu ver. Tirando esse extract aqui, pode tirar o Deep Glow. A gente vai estar invertendo essa camada. Vamos estar colocando aqui um... deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Eu vou estar colocando o extract novo. Aí a gente vai estar aumentando um pouco aqui. Tá desativando aqui o 3D dela. Ctrl Chamo, Ctrl Home. Tá colocando mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Ó, tá pré-compondo agora, Ctrl Shift C. Move todos os atributos para nova composição e aperta OK. Por algum motivo ela não tá aparecendo. Tá dando 2 cliques, ó. Ela tá aqui, ó. Tá colocando aqui de novo. E agora a gente pode estar colocando um fio. E aí sim a gente coloca um preto. Agora sim. Aperta o W. Você pode estar fazendo aqui a rotação, tá? Fazendo mais ou menos assim. Deixar mais ou menos assim, tá vendo? E você pode estar ativando 3D de novo. Tá atrás da camada, tá aperta o P. Não se esquece, sempre quando você colocar um novo elemento, como tá tudo em 3D, você sempre tem que vincular a nova imagem, o novo overlay. Eu acho que o overlay nem precisa, né? Mais imagens, esse tipo de coisa, texto, ao nulo, porque senão ele não vai estar se movendo, tá? Então vem aqui, vincula, e beleza. 2 cliques aqui nessa camada, Ctrl K. Vou estar aumentando aqui a duração, tá? Colocando mais ou menos aqui 5 minutos. Eu tô aumentando aqui no máximo. Aí você pode voltar aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tá colocando mais ou menos. Não sei como vou estar colocando aqui. Acho que mais ou menos assim mesmo. Tá aumentando um pouco mais. Tudo questão de ajustes. Vou deixar mais ou menos assim. Como vocês já podem ver, também tem um texto aqui, tá vendo? Tá escrito Snow. Então, Ctrl T. Clicar aqui, colocar Snow. E não tá selecionado aqui o texto. Eu esqueci qual é o nome dessa fonte. Garwile. Exato. Tá aumentando aqui o espaçamento dela. Trocando aqui a cor dela. Deixa eu ver qual que é a cor. Coloquei preto. E novamente, não se esquece, sempre vincula ao nulo, tá? Então, vem aqui, vincula nulo. Ctrl, chama Ctrl Home. Tá apertando o S aqui. E o que eu sempre recomendo, o que eu sempre falo pra vocês, sempre coloque os elementos um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, para não ficar tudo na mesma posição, tá? Sempre efeito parallax é muito importante. Então, por exemplo, esse texto aqui eu vou estar colocando um pouco mais para frente. Ctrl S, Shift S, na verdade. Isso. Pra gente estar
mudando um pouco aqui a questão da posição do texto. Vai estar deixando mais ou menos assim, Ctrl D. Esse texto aqui, a gente vai estar colocando em branco e vamos estar jogando ele um pouco para trás. E a gente vai estar aumentando um pouco a escala dele. Esse texto eu vou estar colocando atrás da garota, pegando aqui, jogando até mais ou menos assim. Tá vendo? Tá aumentando. E eu tá deixando mais ou menos assim mesmo. Tá cortando só pra colocar aqui, ó. O texto tem que aparecer aqui. Talvez eu jogue esse texto, acho que um pouco mais pra frente, se pá. Talvez fique melhor, não sei. Posso estar aumentando o espaçamento também, acho que fica legal. Talvez nessa pegada, eu não sei. Tô muito bipolar em relação a essas coisas. Mas como vocês podem ver, também tem outros elementos aqui que eu coloquei, tá? Boa parte deles tem no pack, mas se não tiver, você pode estar baixando também. Então a gente vai estar pegando aqui, por exemplo, esse daqui, ó. Eu baixei esse daqui, ó. Tá vendo? E a gente vai estar aqui invertendo ele. Vamos estar colocando aqui um extract nele. Eita. Extract. Beleza. Tirando aqui o branco. Novamente, clicar aqui no 3D. Não se esquece de vincular sempre no nulo. Eu vou estar apertando o P aqui e pode estar só mudando a posição dele, tá? Vou ver se tá certo. Tá dando flip horizontal aqui nele. Aqui eu deixei em branco, né? Então, deixa do jeito que tá. Eu só coloco um extract mesmo. Beleza. Pensava que tava preto. Vou colocar mais ou menos. Dá um Ctrl D nele aqui. E eu vou colocar ele um pouco pra trás agora. Shift S, aumenta. Eu vou colocar mais ou menos aqui. Tá vendo? Eu coloquei esse outro elemento aqui também. Extract novamente. Tô colocando ele aqui embaixo. Clica aqui no 3D. Vincula no nulo. Aperta o S. Aumenta. Só em Shift, aperta o P. A gente agora vai estar mudando a questão da posição dele. Eu coloquei ele mais ou menos assim. Tentar verificar. Isso, mais ou menos aqui. Bem aparente. Tá dando um Ctrl D. Eu coloquei também mais ou menos aqui, ó. Como vocês podem ver, os elementos eles estão animados, tá vendo? Eles não estão aparecendo do nada. Então, a gente pode estar dando uma animada neles, um por um, para que nada fique aparecendo assim do nada, sabe? Então, por exemplo, pode colocar aqui, aperta o T, clica aqui no keyframe, pode estar colocando aqui uma ação de opacidade, colocando Ctrl C aqui nesse. E nem sempre coloque tudo, por exemplo, todos os efeitos de opacidade no mesmo lugar, tá vendo? Você vai dando uma diversificada, por exemplo, aqui nesse outro, tô colocando aqui um pouco mais pra frente, tá vendo? Essas bolinhas aqui, eu posso estar, por exemplo, apertando S aqui, pode estar desvinculando, pode estar fazendo, não sei, um efeito mais ou menos assim, tá vendo? Ou assim, tá clicando aqui no keyframe, um pouco pra frente, coloca o 0, cola, novamente, coloca um pouco mais pra frente. Não quero que tudo apareça na mesma hora. Não vê aparecendo. Colocando um pouco pra cá. Ctrl C. Colando aqui nesse. Ctrl V. Beleza, mais ou menos assim. Como vocês podem ver também tem meio que um overlay no fundo. Não lembro exatamente qual overlay que eu utilizei.